Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de eventos. Murilo Sola mais uma vez aqui com você com muito prazer. Sempre muito bom poder gravar vídeos para você que me segue, né? Trazer aqui conteúdos e aulas bem legais para que, obviamente, depois você consiga colocar em prática aí nos seus projetos, dentro da sua trajetória em eventos. E é disso que esse vídeo se trata, tá? Eu quero trazer aqui 5 ferramentas que eu utilizo, né? Que tem funções, algumas bem simples, mas extremamente úteis para que você possa aí implementar nos seus projetos, na sua empresa de eventos, nas suas atividades e, obviamente, fazer bombar as suas redes sociais, né, e a sua atuação na internet. Bom, eu começo com, né, a dica número 1, esse site que ele tem uma aparência aí bem estranha, né, parece que é meio que um vírus, um spam, mas não esquenta a cabeça não, que é assim mesmo, tá? Inclusive depois eu vou deixar no descritivo desse vídeo o link com as referências da aula de hoje. Voltando aqui a esse site, o que ele faz? Tá? Uma coisa muito simples que é transformar textos em negrito, né? Ele dá várias opções de fontes e de texto e ele transforma esse texto em negrito. Aí você vai falar pra mim assim, ah, Murilo, mas isso daí é muito simples, eu faço lá no Word, eu faço sei lá onde. Mas eu observo aqui que a maioria das redes sociais não permite, né? Ela não tem essa função, melhor dizendo. Então você não consegue, por exemplo, lá no Facebook, achar a função de deixar negrito, ou no Instagram, ou mesmo no YouTube e em outras redes sociais. Então o que você faz aqui? Você vem nessa caixa aqui, né, esse box aqui, você digita o que você quer. Até tem umas frases aqui, vou pegar como exemplo. Bom dia, pessoal. Clico aqui no botão e ele me dá aqui, olha que legal, várias versões do negrito, né, do tipo de escrita daquilo que eu digitei. Então, o que eu faço para utilizar? Eu venho aqui, dou um Ctrl+C que é copiar, tá? Vou abrir aqui, por exemplo, o meu Facebook aqui. Se você não me adicionou, me adiciona lá depois. E, por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, e digitar lá, ó, bom dia, pessoal. E aí eu continuo escrevendo. Olá, como vai? Observe que o texto que eu continuo aqui não está em negrito. Então eu consigo dar esse destaque, né, e fica bem legal aí dar um destaque para o texto que você quiser. Né? Lembrando que assim, não precisa colocar todo o texto da tua postagem em negrito, né? Você pode pegar uma parte dele, que são as partes mais importantes, né, e destacar isso. Eu até tenho um exemplo aqui de uma postagem, ó, onde eu coloco aqui, né, a gente fez essa live, né, na divulgação dela, lá é uma live para os alunos do treinamento Expert Eventos, então eu destaquei Expert Eventos e o tema que era Neuro Eventos, né, que foi uma live que a gente fez para os alunos. E eu consigo destacar aqui o que eu quiser dentro de um texto comum lá nas suas redes sociais, tá? Você consegue fazer isso daí tranquilamente, né, no Facebook, no Instagram, no YouTube, como eu comentei. A segunda dica legal é esse site, que é um site também que tem uma aparência um pouco estranha. E o que esse site faz, tá? Ele me dá as opções dessas figurinhas bem legais. Então, o que eu consigo fazer com essas figurinhas, tá? Algumas redes sociais, elas permitem, né, elas já têm a função das figurinhas e outras não. Por exemplo, o YouTube não tem essa opção dessas figurinhas. Então, o que eu consigo fazer aqui? Tranquilamente, eu clico em cima da imagem que eu quero. Vamos pegar aqui um símbolo diferente aqui, esse avião, vamos pegar aqui como exemplo. Eu venho aqui, vamos lá numa postagem, eu consigo, vou utilizar essa mesma postagem, dou um Ctrl+V e tenho um aviãozinho ali. Poderia aqui vir novamente lá. Vou pegar aqui esse bolo e vou colocando as imagens que eu quiser na minha postagem. Ele tem várias opções bem diferentes, né? Por exemplo, aqui, eletrônica. Então eu tenho aqui um monte de imagens relacionadas a esse universo eletrônico. Então eu posso pegar essa bateria do celular, vamos colocar lá na minha postagem. E eu posso ir colocando aqui da forma que eu achar melhor. É legal, somados junto com a dica número 1, porque você consegue dar um destaque no texto. Voltando aqui nessa postagem, observe que eu uso várias figurinhas. Algumas eu consigo direto na rede social,
como geralmente as carinhas, né, os emojis aqui, as carinhas e outras nem tanto. Por exemplo, aqui esse cérebro, né? Esse cérebro aqui dificilmente você vai encontrar na rede social. Então eu consigo, né, tornar aí a minha postagem nas minhas redes sociais muito mais atrativas, né? Eu até tenho um exemplo aqui do próprio canal aqui que você segue aqui no YouTube. Se você não segue o canal, por favor, inscreva-se aí para continuar recebendo conteúdos bem legais sobre eventos. Mas olha que legal, eu consigo colocar as carinhas no título do vídeo. Eu consigo colocar, assim como eu também consigo, por exemplo, pegar esse vídeo aqui, só dar um pause. Eu consigo no descritivo, olha que interessante, ó. Coloco várias imagenzinhas, ó. A imagem relacionada. E você pode fazer isso daí como uma forma de destacar as suas postagens. Dica de número 3, uma dica bem legal que eu também utilizo nesse site aqui, que é bem interessante. O que esse site faz? Ele traz, né, animações em GIF que você consegue, né, editar no próprio site ou mesmo baixar esse GIF, né, e fazer a edição, né, num editor de vídeos, tá? O que você utiliza, mas você pode pelo próprio site aqui. Então eu poderia, por exemplo, como um profissional de eventos, suponhamos que eu trabalho com festas. Eu venho aqui, digito festa, né? Esse site ele é todo em inglês, mas você pode usar o Google Tradutor, né? Caso você não saiba o que significa, né? Tenha dúvida. Então eu coloquei lá festa, né? Então eu poderia aqui, ó, vários GIFs animados de festa, né? Então suponhamos que eu queira, né, utilizar um GIF desse para criar um meme, para criar uma postagem. Tá? Eu poderia pegar esse aqui, por exemplo, clico em cima dele, venho aqui no link, copio esse link, né? Aí o que eu faço? Eu venho aqui em Create, né? Lembrando que você tem que fazer uma conta, né? Abrir uma conta tua e que é gratuito esse site, tá? Todas essas opções que eu estou mostrando para você. Eu venho aqui em Create, copio o link aqui e olha que legal, ele já me abre o editor e aí eu consigo escrever bora festar nesse final de semana, né? E olha que legal, eu consigo mover o texto para cima, para baixo, para direita, para esquerda e eu também consigo, né, mudar aqui as fontes conforme ele permite aqui, né? Eu consigo colocar efeitos, então dá para você criar bastante coisa legal. Você consegue também, inclusive aqui, adicionar sticks, né, que são essas animaçõezinhas aqui bem legais. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, arrasto aqui, aqui, poderia colocar aqui no canto superior, poderia colocar esse solzinho. Então você consegue ir editando e depois você salva e publica lá nas suas redes sociais. O que é legal desse site? É que uma das formas de você engajar a sua audiência, né, o seu público-alvo, é usando o humor ao seu favor. Então você pode tranquilamente usar aqui, independente do segmento que você atua em eventos, fazer essa busca no site e ver aquelas animações que estão mais relacionadas com aquela mensagem que você quer passar para a tua audiência, né? Legal, né? Próximo site que eu uso muito, tá? Esse site é o FreePic, tá? Ele é um banco de imagens e vetores, tá? Então vamos colocar aqui, fazer uma busca, só para que você entenda. Vou colocar aqui também, esse aqui aceita buscas em português, então eu poderia colocar aqui, ó, festa, por exemplo. Vamos pôr festa lá. Então ele me aparece aqui com um monte de opções. Eu posso filtrar como fotos somente. Então vai me aparecer fotos relacionadas a festas. Então eu tenho várias fotos que eu posso utilizar nos meus projetos, numa apresentação, no site da minha empresa de eventos. E eu também tenho ícones, vetores, por exemplo, ícones. Eu tenho vetores, tá? O que são vetores? São imagens, tá, que eu consigo, utilizando um programa gráfico, editar. Então eu poderia, por exemplo, vamos pegar aqui, ó,
baixar aqui esse layout e editar esse layout, porque o vetor permite a edição, tá? Então você consegue baixar. O site FreePic, ele tem a opção gratuita e a opção paga. Então você tem que aí analisar, obviamente, aquilo que condiz aí, que esteja mais coerente com a sua estratégia. Lembrando que o gratuito você tem que citar a fonte que você, né, utilizou a imagem, né? Você tem lá que colocar um código aqui no site, tem todas essas explicações, mas você pode gratuitamente utilizar o FreePic. Existem uma infinidade de banco de imagens, tá? Eu poderia gravar, por exemplo, uma aula com um banco de imagens aí, dentre várias opções gratuitas e pagas. Mas o que é legal do FreePic? É justamente ele te oferecer aí várias possibilidades. Fotos, vetores, né, como eu mostrei aqui, que você consegue editar no programa gráfico, e ícones que você também consegue aí utilizar no seu site, utilizar numa postagem. Então você tem muitas e muitas possibilidades para explorar aí nos seus projetos, né, na sua empresa de eventos, né, enfim, naquelas atividades que você faz, você pode utilizar tranquilamente esse site como uma referência para fazer tudo isso. Para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu trago aqui o Canva. Tá? O Canva explodiu aí nos últimos 12 meses, vamos por aí, no último ano, tá? O Canva. Por quê? Justamente por ele permitir, tá? O Canva, você tem uma possibilidade de criar layouts online, né? Sem você ter a necessidade de contratar um design, sem você ter a necessidade de instalar algum, né, programa no seu computador. É uma ferramenta muito utilizada, tá? Que tem a função gratuita e também a versão paga. Obviamente que quando a gente fala de ferramenta na web, né, na internet, tudo que é pago você vai ter aí uma infinidade muito maior de recursos, né, e de formas que você pode utilizar. Mas daí você pode perguntar, Murilo, mas eu estou sem grana agora, eu consigo colocar em prática um projeto meu usando o gratuito? Consegue, com limitações. Deixa eu mostrar aqui como que funciona na prática, tá? O Canva, você consegue aqui, por exemplo, criando uma conta lá, ele já te dá aqui, eu estou na home do Canva, então você consegue aqui, ele já te dá várias opções aqui de layout, ó, post para Instagram, Facebook, apresentação, vários modelos, e aí você vai editando. Se eu pegar aqui, por exemplo, post para Instagram, clicar em cima, tá? Ele me dá aqui já vários modelos. Então eu poderia, por exemplo, pegar esse modelo, arrasto aqui na área de edição, tá? Aqui não é uma aula de Canva, tá, pessoal? Aqui eu só quero mostrar que existe essa possibilidade, mas não é tão difícil assim você mexer no Canva, tá? Então eu posso partir do princípio usando os modelos prontos, ou posso criar modelos do zero, importar imagem, enfim, dá para você fazer bastante coisa. Então, por exemplo, se eu quiser editar aqui, ó, eu clico em cima e já coloco aqui, ó, por exemplo. Poderia escrever aqui. Vamos colocar aqui só para efeito de exemplo. Clique aqui. Posso colocar aqui. Aqui eu poderia colocar o logotipo centralizado, ó, ele já me dá aqui no centro. Eu poderia aqui mudar aqui todas as informações. Eu poderia colocar aqui, clique aqui. Por exemplo, vamos fazer aqui. Saiba mais sobre os nossos eventos e agenda. Então eu poderia colocar aqui. Aqui obviamente estou fazendo aleatório. Então eu consigo trocar essa imagem, né? Eu consigo fazer um monte de coisa com o Canva. Você vai perguntar para mim assim, Murilo, mas eu ouvi dizer que, se eu usar um programa gráfico eu consigo ter um resultado melhor. Eu diria assim, que o Canva é um recurso para que você, você dominando a ferramenta, né, e tendo um pouquinho de noção de design, você consegue chegar assim a bons resultados. Mas, obviamente, um designer ele estudou para isso, ele vai criar aí uma coisa muito mais elaborada. Da mesma forma, se você perguntar, por exemplo, para um design profissional, ele com certeza ele usa um programa gráfico profissional. E aí eu poderia estar citando, né, o Illustrator, o Corel, né, o InDesign,
Photoshop, dentre várias opções. Mas assim, o Canva, você consegue sim chegar a bons resultados, a ter uma dinâmica em termos de visual bacana, né? Então é entrar mesmo lá, criar sua conta e dar uma fuçada mesmo para que você possa aí colocar em prática, tá? Então, essa é a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado aí dessas dicas para você bombar suas redes sociais. Dá um like, inscreva-se no canal. Eu vou deixar, como eu comentei no descritivo do vídeo, logo abaixo, os links de referência desses sites e também outros links para que você possa, né, e continue se desenvolvendo como profissional de eventos. Fique por aqui, sucesso em seus eventos!